aqui agora com o Thiago Grotti Vieira, ele é superintendente de conteúdo local da ANP. Thiago, obrigada pela disponibilidade. Você hoje apresentou um painel sobre conteúdo local e também conteúdo local na oferta permanente. Eu queria que você começasse me dizendo assim, como é que o conteúdo local vem evoluindo, né, as regras, e como ele afeta a oferta permanente também. Obrigado, eu que agradeço aí o convite. Bem, a gente hoje participou de um painel específico para tratar da oferta permanente, junto com a minha colega Josi, superintendente de adjunta de promoção de licitações, e a gente fez uma participação específica para tratar do conteúdo local. Então, numa primeira abordagem, né, a gente tratou dos aspectos gerais do conteúdo local, né, dando uma nivelada no assunto para o público que estava assistindo. Depois a gente abordou como que o conteúdo local hoje está dentro da oferta permanente. E é bom porque a gente tem novidade em relação a isso, né? A gente teve uma mudança recente em relação às diretrizes do conteúdo local. No final do ano passado, o Conselho Nacional de Política Energética emitiu aí a Resolução 11 de 2023, que traz novas diretrizes, novos parâmetros para o conteúdo local, que a gente já vinha trabalhando com os mesmos parâmetros desde 2017, desde a 14ª rodada de licitações da ANP, né? Então a gente apresentou isso também para o público, né? Essas questões novas, e além disso a gente fez aí um apanhado geral do conteúdo local. E falando do histórico, né, que eu também apresentei o histórico do conteúdo local antes da gente poder falar aí das novidades, o que a gente colocou, né? A gente apresentou todo o histórico de conteúdo local, onde a gente consegue ver que o conteúdo local ele se desenvolveu em 4 ondas, né? A gente teve um conteúdo local lá no início das rodadas, que com o tempo eles foram evoluindo. A gente passou da 7ª à 13ª rodada com um conteúdo local mais específico, dividido em itens, e agora a partir da 14ª rodada a gente está com uma estrutura de conteúdo local mais fixa, mais constante, que não faz parte mais da licitação, como não é mais um fator de licitação. Então essa estrutura que vem sendo trabalhada desde então e que a gente teve alguns pequenos ajustes agora, que a gente vai ter alguns pequenos ajustes em função dessa resolução do CNPE. E já dá para dizer que mudanças vão ser efetivadas? Já, porque a própria resolução já traz, né? Eu acho que nesse aspecto sempre é importante ressaltar, né, como é que funciona o arranjo do conteúdo local, né? O arranjo institucional do conteúdo local, né? Os agentes. Então a gente tem o Ministério de Minas e Energia, junto com o Conselho Nacional de Política Energética, como os formuladores da chamada política de conteúdo local. A ANP, né, como órgão aí de regulação, de fiscalização, né, faz os regulamentos para efetivar a política de conteúdo local. E a gente tem os outros atores também que atuam nessa cadeia. A gente tem os operadores, a gente tem os fornecedores de bens e serviços e tem as certificadoras que certificam o fornecimento, são elas aí que aferem o conteúdo local em cada um dos fornecimentos. Então, a gente já pode adiantar, por quê? Porque a própria resolução do CNPE já trouxe. E vamos dizer assim, são 2 grandes novidades, né? A primeira delas é em relação à mudança de percentuais de conteúdo local mínimo, né? A estrutura permanece a mesma, tá? A gente divide hoje os percentuais mínimos de conteúdo local para blocos em terra e blocos em mar. Blocos em terra não houve mudança, a fase de exploração e a etapa de desenvolvimento continua com um percentual mínimo de 50%, então a mudança ela ocorreu em blocos em mar, né? A fase de exploração, que tinha um percentual mínimo de 18%, passa a ter um percentual mínimo de 30%. E na etapa de desenvolvimento, que a gente tem 3 macrogrupos, a gente tem construção de poço, sistema de coleta e escoamento e unidade estacionária de produção, as plataformas, a gente teve especificamente mudança no macrogrupo de construção de poço, que passou de 25% para 30% de percentual mínimo de conteúdo local. Essa é a primeira novidade. A segunda novidade é em relação à transferência de excedente de conteúdo local. A transferência de excedente de conteúdo local já é um mecanismo hoje previsto dentro dos contratos e dentro da regulamentação da ANP,
porém ele é previsto a transferência de excedente de conteúdo local dentro do mesmo contrato. Então você pode ter um excedente de conteúdo local da fase de exploração, que você pode aproveitar na etapa de desenvolvimento da fase de produção, caso haja o avanço para essa fase, né, com a declaração de comercialidade. No entanto, a resolução do CNPE agora permite a transferência de excedente entre contratos. Né? Os dois macrogrupos que não tiveram mudanças de percentuais, que é o de sistema de coleta e de unidade estacionária de produção, para esses dois macrogrupos em específico, o excedente de conteúdo local que está sendo feito, né, que pode ser feito nos contratos vigentes, eles vão poder ser transferidos para os contratos futuros firmados a partir das próximas rodadas. Isso significa que esses contratos podem ter um percentual de conteúdo local menor do que estava no contrato, porque ele vai transferir parte dele, é assim que funciona, em outra fase? Isso, os contratos futuros, né? Então, assim, os próximos ciclos, essa regra ela já vai ser aplicada. Então, num contrato futuro, né? Então, nesses dois macrogrupos que eu citei, sistema de coleta e escoamento, cujo percentual mínimo atualmente é 40%. E unidade estacionária de produção, as plataformas, cujo percentual mínimo é de 25%, né? Nesses contratos futuros, né? Vamos supor, caso a empresa ela não consiga atingir esses percentuais de 40% e de 25%, no entanto, ela tenha um excedente de conteúdo local nesses macrogrupos, nos contratos vigentes, ela vai poder aproveitar esse excedente e jogar nos contratos futuros. Então, assim, a gente enxergou isso como uma forma de incentivo, né, como uma forma de indução de um aumento de conteúdo local nesses dois itens, que são itens que a gente verifica que de fato são itens desafiadores de cumprimento do conteúdo local, né? Então, ou seja, vai haver um incentivo que os operadores tentem fazer mais conteúdo local para que eles possam utilizar esse conteúdo local nos contratos futuros. Então, assim, é um viés de indução, né, de incentivo ao investimento, ao invés de simplesmente a gente ficar no viés de penalização, de eventualmente querer rever o cálculo de multa, de aumentar os percentuais simplesmente. Então, a gente acha que esse ponto da resolução do CNPE foi bem importante. Você tem números de resultados disso na indústria ou de investimentos proporcionados pelo conteúdo local na indústria brasileira? Então, a gente tem, né? E aí nesse ponto é importante, né? A forma que a gente recebe essa informação, né? Então, todos os operadores, eles têm a obrigação de reportar rotineiramente para a ANP, no caso ali para a Superintendência de Conteúdo Local, os seus investimentos, os seus gastos feitos tanto na fase de exploração para os blocos, quanto na etapa de desenvolvimento para os campos que já estão aí na fase de produção, né? E esses relatórios, a gente divide eles em determinadas rubricas que já são bem conhecidas aí da indústria. Então, a fase de exploração, a gente tem ali sísmica, perfuração, interpretação. A etapa de desenvolvimento, a gente tem relacionado a perfuração de poço, a plataforma. Então, a gente consegue ver hoje, através de indicadores, tá, que a Superintendência desenvolveu juntamente com o apoio do Ministério de Minas e Energia, a gente consegue medir isso. Essas medições, elas são também de uma forma rotineira reportadas ao Ministério, e o Ministério também faz uso delas para subsidiar o Conselho Nacional de Política Energética na formulação de mudanças políticas relacionadas ao conteúdo local. Então, o que a gente consegue ver, e a gente até acredita, que essas mudanças recentes, né, elas partiram exatamente dessa interação, dessa medição, dessa visão que a gente tem em relação aos investimentos na indústria de petróleo e gás, relacionados, aí a gente está falando da parte que cabe ao conteúdo local. Em termos de números, você não tem um número em quantos reais? Você vê, né? Hoje eu trouxe ali na minha apresentação, mas foi o número geral que a gente tem, tá? A gente tem no site da ANP, né? A gente já vem trabalhando há alguns anos
com outro formato de divulgação de dados, né, privilegiando os painéis dinâmicos. Eu até falei um pouco disso na minha apresentação. O conteúdo local hoje tem 5 painéis dinâmicos publicados na página da NP na internet. Tem um deles especificamente que é o painel dinâmico de investimentos, né, e eu trouxe esse número. Então, eu peguei o nosso painel dinâmico de investimentos e aí eu peguei de modo geral. Então, o que a gente tem lá hoje, né, de investimentos declarados pelos operadores, né, de todos os relatórios, todo o histórico, o que eu coloquei são investimentos da ordem de 460 bilhões de reais, sendo que desses, 52% aproximadamente de conteúdo local. Então, a gente está falando aí de números aproximados de gastos de investimentos feitos no país de 230 bilhões de reais, isso historicamente, valores atualizados que estão disponíveis nos painéis dinâmicos do conteúdo local. É bastante coisa. Obrigada, Thiago. É bastante coisa, eu que agradeço, fico à disposição. Bom trabalho.